Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, como eu tenho dito a vocês, eu só farei vídeo quando eu tiver algo pertinente, né? Porque a intenção do canal não é ganhar views, não é ganhar inscrito, né? Não é ser monetizado, até porque nosso canal não é monetizado. Temos mais aí chegamos aí a quase 1.190 inscritos, mas o meu canal não é monetizado, não ganho nada com esse canal. E a ideia aqui é desmistificar a maçonaria institucional, mostrar as incoerências, né? Não querer aqui aparecer. Por isso que o nosso canal não tem tanta relevância até em visualizações e até mesmo em inscrito. Tem canal maçônico que começa ontem e quando você fala o que o povo quer ouvir, é satisfatório, né? Você cresce aí absurdamente. A nossa ideia aqui é combater a ignorância dos que conhecem e ignoram o que sabem. Recentemente está aí bombando nas redes sociais, principalmente redes sociais maçônicas, porque hoje nada é mais oculto, né? Tudo já está revelado. E um desespero, eu vejo isso como um desespero, principalmente da parte do Grande Oriente do Brasil. É ele que tem feito essa marketagem. E o interessante é que algumas potências maçônicas desse ciclo autocrático têm se deixado se envolver pelas ideias, né? Pela, digamos assim, a malícia dos dirigentes do Grande Oriente do Brasil. Recentemente houve aí um acordo político, que eu sempre gosto de dizer aqui para vocês, que são as questões de tratados de mútuo reconhecimento, que são conveniência. Três indivíduos, dentro de que consiste apresentações de uma democracia representativa que eles usam, mas na verdade não existe uma democracia, digamos, democracia de direito comum, mas uma democracia onde o povo maçônico escolhe os seus representantes e aí aqueles indivíduos que na personificação de uma representabilidade única, que seja o grão-mestre, fala por todos os maçons como se todos os maçons estivessem homogêneos com as vontades daquele indivíduo. Eu sempre falo que a democracia representativa ela é um passo para qualquer outro tipo de regime, principalmente a ditadura e um sistema autocrático, né? Então, a maçonaria usa essa fantasia de uma democracia representativa para criar-se uma política autocrática, onde quem manda é o grão-mestre. Recentemente, vocês devem estar atualizados, sentou-se à mesa redonda três representantes, né, com as suas respectivas potências em São Paulo. O soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, o sereníssimo grão-mestre da Grande Loja de São Paulo, a Gresp, e o sereníssimo do Grande Oriente Paulista, né, que acho que é confederada a Comap, sentaram numa mesa redonda e bateram foto, mostrando que essa reunião estaria ali simplesmente as três figuras representando as suas respectivas potências. Isso é comum? Isso é louvável? É, porque o povo assim o deseja, o povo assim aceita, o povo assim vivencia, né? Então não tenho aqui que questionar essa representabilidade. Agora, decidir o presente e o futuro de uma eclésia de quase 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, etc., e dar um poder a três indivíduos que eles podem simplesmente sentar em uma mesa e deliberar segundo as suas vontades e as suas vaidades, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Três indivíduos sentam, politicamente falando, que a ideia, se você leu o ato, a ideia é atacar as potências maçônicas que estão na geografia de São Paulo. Há várias potências maçônicas, mas é bem visível que o ataque desses três indivíduos é direcionado ao GOSP, porque o GOSP é a potência, depois do Grande Oriente do Brasil, naquela região, a mais numerosa, tanto de números de templos
como de números de irmãos. Então o ataque foi simplesmente em cima dessa instituição que é o GOSP, que na verdade está fazendo valer o seu direito de liberdade, né? Desfederou em 2018 do ciclo federativo do Grande Oriente do Brasil e está vivendo maçonaria de forma orgânica, como se deve viver livre. Então esses indivíduos entraram em um acordo se fechando. E o interessante, meus irmãos, o interessante é que eu tive experiências religiosas, eu tive experiências, digamos assim, fora desse sistema maçônico, que nem na magia negra se vê tanta incoerência, tanta ambição, tanto mercantilismo em relação ao dinheiro do que a maçonaria. Tudo isso, meus irmãos, toda essa união não é um zelo em relação ao que consiste a tradição maçônica. Na verdade, essas uniões significam o seguinte: perca de membresia. Perdendo a membresia, perdendo o associado, perde-se o dinheiro, perde-se aquilo que sustenta o topo da pirâmide, que sustenta a vaidade desses três indivíduos. Eu sempre disse aqui no meu canal que a maçonaria autocrática institucional, ela tira o teu direito individual e lucra com a coletividade e favorece e beneficia um grupo seleto. Ou seja, a pirâmide é formada onde a base trabalhadora, né, que são os associados, os irmãos, né, os associados, sustenta ali a vaidade do grão-mestrado que se acha no direito de sentir dores, de sentir aflições, de sentir os desejos da sua eclésia. Porque se você fizer o seguinte, se você abrir, antes que haja um acordo entre essas pessoas, e que essas pessoas elas distribuíssem os tópicos e, digamos assim, o desejo dos mesmos, e que de priori a proibição da convivência fraterna entre os seus associados e os associados de determinadas instituições maçônicas, e se jogasse numa eclésia por meio de um plebiscito, né, de um plebiscito onde o povo fosse escolher o que seria melhor para eles, eu tenho uma absoluta certeza que esse plebiscito seria favorável à liberdade, seria favorável ao direito individual. Os irmãos escolheriam por si mesmos, eles tomariam a própria decisão de visitar ou não. Mas o que acontece? A potência proíbe esses irmãos, logo a proibição consiste em disciplina, ou seja, em punição, em expulsão. Por isso que eles não fazem, não ouve a eclésia, não ouve os associados. Eles simplesmente determinam o que eles se acham no direito e prende essas pessoas por meio do medo, ou seja, do interesse, digamos assim, não coletivo, mas individual dos mesmos. Mas se jogasse um plebiscito aonde os irmãos decidissem, né, tivesse o direito de decidir, que optasse, não, eu vou visitar se eu quiser, ou não, isso que é liberdade. Por isso que muitas vezes os pilares maçônicos da maçonaria brasileira, liberdade, igualdade, fraternidade, é uma utopia. Como é que você defende a liberdade e aprisiona os seus associados? A liberdade consistia em você deixar os seus associados. Eu sempre gosto de dizer, o que isso vai modificar na vivência ética desse indivíduo, já que ele é um homem livre, já que ele é um homem autoconsciente, já que a maçonaria institucional usa como evangelismo da parte da mesma, dizendo que quer transformar, ou seja, não quer homens bons e transformar esses homens em excelentes homens. Já que essas pessoas são boas,
Se você for no Google aí, veja o que é a definição de uma pessoa boa, de uma pessoa bona, né? Veja. E já que essa pessoa é recebida como um homem livre, como você adentra essa instituição e você perde principalmente a tua liberdade e principalmente a característica de que você seja uma pessoa boa. Se você é uma pessoa boa, você tem simplesmente já virtudes, você já pauta a sua vida em determinado ciclo social. Então não é uma instituição que vai definir o que seja bom para você, porque você já é uma pessoa boa em si mesmo. A partir do momento que a instituição chega para você e diz assim, ó, você não pode frequentar, você não pode conviver com essas pessoas porque elas são contamináveis e você vai se contaminar. Vocês estão entendendo aonde eu estou me posicionando, aonde eu estou entrando? É totalmente fora de um racional. Não tem lógica isso. A lógica seria, já que eu sou uma pessoa boa e que a ideia é me tornar uma pessoa excelente por mim mesmo, pelos meus méritos, pela minha capacidade intuitiva e intelectual, eu deveria ter a liberdade. A liberdade concedida pela própria instituição que diz que seus pilares é a liberdade. Então, por que não dizer, rapaz, você é o Jair Gomes, por exemplo, cabelinho branco, barbado. Quem é você para dizer o que é certo ou errado para mim? Será que eu não sei definir o que seja certo e errado? Será que eu não sei saber se aquele meio me causará transtorno ou me tornará uma pessoa indiferente? Então permita essas pessoas, elas mesmas tomarem a decisão. Agora, o medo é perder o recurso oriundo de tua parte. Porque a partir do momento que você se direcionar a uma outra vivência, e se você ali se sentir melhor, se sentir mais guardado, se sentir assim em mais convivência orgânica, logo você pode tomar a decisão de sair daquela instituição que te aprisiona, que te escraviza, e ir para aquela instituição onde você se sentiu melhor. O medo deles não é a tua maturidade, não é a questão da tua espiritualidade ou de tua vida pautada na ética ou você se tornar uma pessoa melhor do que você é. O medo desses caras é perder o que você contribui para essas instituições, a sustentabilidade do que eles estão usufruindo, o bem-estar dos mesmos. Porque se perde associado, perde-se a estrutura da pirâmide. Por isso que eu convido você, de certa forma, se revoltar em si mesmo. Seja de fato um homem livre. Não se deixe levar, se escravizar de forma voluntária pela vontade de 3 indivíduos. Ou de um indivíduo, como aconteceu aqui no estado do Ceará, é ridículo. 5.000 e poucos associados dormem visitando uma determinada potência, convivendo com os irmãos, aonde os próprios irmãos batiam foto, dizia que aquela noite foi agradável, e no outro dia amanhece com o decreto do Sereníssimo Grão-Mestre proibindo o teu retorno à tua vivência fraterna naquela família que você lá o disse que amava aqueles irmãos e que você numa reunião e na palavra ao bem da ordem disse que foi um momento fraterno, um momento de satisfação e que você ali viveu uma vida orgânica e agora você está proibido por a vontade de um indivíduo. É você que deve acordar, é você da base da pirâmide, é você, povo maçônico, que deve se revoltar. A revolução deve começar na base. Toda revolução, toda transformação começa na base da pirâmide. Trago a lembrança que está bem recente. Não foi, de certa forma, a vontade da princesa Isabel libertar os escravos. Digamos, voluntariamente, foi a revolta dos escravos que não queria mais ser escravizado. Foi aonde ela tomou tal atitude de libertar, porque sabia que a libertação estava inerente, mesmo que ela não assinasse a Lei Áurea.
porque a base, os escravos tinham se revoltado. Se revolte, meus irmãos. Não se permita ser escravizado por um sistema altamente escravatório que são essas instituições autocráticas. Te amo sem te conhecer.